Então, sejam todos muito bem-vindos a essa live de revisão do Enem 2024. Hoje nós vamos começar, então, com essa questão, falando aqui sobre o carvão ativado. Primeiro, vamos lá para a estratégia da questão. Todas as questões do Enem, eu ensino os meus alunos a começarem a ler pelo comando, procurar as palavras-chave no comando, depois ir para o texto base. Não lê as alternativas primeiro, porque isso pode te confundir, tá? Então, aqui é uma questão em que a gente percebe que aqui está o comando e aqui em cima está o texto base. Comando primeiro, então. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de... Então, as palavras-chave aqui, né? Adsorvente e substância adsorvida. E eu quero saber a informação de que ocorre entre esses dois. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, adsorvente, e o benzeno, adsorvato, que é a substância adsorvida. Então, gente, antes da gente entrar na questão propriamente dita, eu gostaria de falar algumas coisas muito importantes, porque questões do Enem é uma forma da gente estudar para questões posteriores, porque o Enem sempre repete conceitos. O que é adsorvente? Vamos supor que esse aqui seja o carvão, de amarelinho. E aí eu vou mudar a cor e vou supor que as substâncias que está sobre ele seja, aqui no caso, o adsorvato, tá? Adsorvente com D, né, é diferente de absorvente. Quando a gente coloca absorvente com a letra B de bola, é uma substância que vai absorver em seu todo. Por exemplo, uma esponja de lavar vasilha, ela absorve a água como um todo, em toda a sua superfície. Um adsorvente com D é apenas na superfície, tá? Não é nela como um todo. Então, a substância que adsorve, no caso aqui o carvão ativado, é apenas na superfície dele que o benzeno estará. Então, o benzeno é o adsorvato. O carvão ativado é muito importante para o Enem, porque lá em tratamento de água, ele cai para a gente ali na parte de filtração, tá? Ele adsorve ali os compostos que podem dar gosto, cheiro na água, e a água passa ali pelo carvão ativado, por cascalhos, areia, depois de passar pelo processo de decantação. Então, a gente vai usar uma questão para também puxar alguns ganchos para relembrar algumas coisas importantes, beleza? Que o nosso objetivo aqui é revisar o Enem. Então, vamos para a questão. Bom, nós temos que o carvão, ele é composto apenas por carbono, então ele é uma substância apolar, certo? E nós temos que o benzeno é um hidrocarboneto de 6 carbonos, né? É uma outra substância que a gente precisa saber para o Enem quem é. Esse aqui é o benzeno, C6H6. E ele também é uma substância apolar, visto que só tem carbono e hidrogênio. Quando nós temos duas substâncias apolares, qual que é o tipo de interação entre essas moléculas? Vai ser uma interação do tipo dipolo induzido, tá? Então, é a letra D. Eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte. O Enem não é a primeira vez que ele dá uma questão desse tipo, mostrando nas alternativas a palavra ligações. Tome cuidado, ele faz isso justamente porque ele sabe que tem alunos que confundem ligações químicas com interações intermoleculares. Quando a gente fala de ligações químicas, nós estamos falando de ligações entre átomos que podem ser ligação iônica, ligação covalente ou ligação metálica, tá? Então, nós temos compartilhamento de elétrons ou doação e recebimento de elétrons. Quando estamos falando de interação intermolecular, são duas moléculas que estão interagindo entre elas. Então, aqui nós temos a molécula, né, de benzeno interagindo com o carvão ativado. Então, é interação. E uma dica para vocês: geralmente o texto base vai dar a dica da resposta. Aqui ele disse que é interações. Ele já te falou que são interações intermoleculares. Então, todas as alternativas que vem a palavra ligações, você já saberia que não é.
tá? Só para a gente relembrar, ligações de sulfeto, gente, é quando eu tenho uma cadeia carbônica, por exemplo, ligada a um enxofre, e aí eu tenho uma outra cadeia com enxofre, e esses enxofres estão ligados. Isso aqui é uma ligação de sulfeto, ok? Ligações covalentes são ligações entre metal e ametal, onde há o compartilhamento de elétrons. Por exemplo, HCl, aqui nós temos uma ligação covalente. Ligações de hidrogênio, apesar do nome ser ligações, é uma interação intermolecular que ocorre nas moléculas polares que possuem hidrogênio ligado ao FON, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio. Lembrando que esse tipo de interação intermolecular é forte. E a interação intermolecular ocorre, por exemplo, entre as moléculas de água. O Enem já cobrou uma questão, por exemplo, em que ele deu a molécula de glicerina, que é um triálcool, ok? Nós temos aqui, então, 3 grupos OHs. Eu vou omitir os hidrogênios aqui só para a gente correr, tá? E aí ele perguntou, não lembro muito bem como que o texto falava, mas eu sei que, resumindo, você tinha que entender o porquê que a glicerina é um agente umectante, ou seja, retém água. Justamente porque esses grupos OH fazem ligações de hidrogênio com a molécula de água. Então, a umidade do ar, ela consegue ficar aqui na nossa pele quando há glicerina aqui, por interações entre essas moléculas do tipo ligações de hidrogênio, tá? A gente representa com os tracinhos assim, por exemplo, aqui, ó, molécula de água fazendo interação com uma outra molécula de água. Então, revisamos aí, beleza? E interações do tipo dipolo permanente vai ocorrer entre moléculas polares. Por exemplo, entre duas moléculas de ácido clorídrico, que é uma molécula polar, vai ocorrer dipolo permanente, que pode ser chamado também de dipolo-dipolo. Próxima questão. Aqui é uma questão de termoquímica, onde nós temos a lei de Hess, em que nós temos uma equação global, e aí a gente vai aprender um macete para a gente resolver essas questões de uma forma mais rápida na prova do Enem, tá? Então, bora ler o comando. A variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a transformação de um mol de benzeno é mais próxima de... O benzeno é um importante solvente para a indústria química e é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro sob altas temperaturas, conforme essa equação aqui. Então, gente, essa equação é a de trimerização do benzeno. É a equação global. Ele já me disse que é conforme essa equação que ocorre o processo. Só que ele fala que a energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes. Ou seja, aqui eu tenho a combustão do acetileno e aqui eu tenho a combustão do benzeno. E aí ele me dá a entalpia de ambas reações. Então, quando a gente tem uma equação global e a gente tem equações auxiliares, a gente consegue encontrar o ΔH dessa equação global a partir das equações auxiliares. Só que quando a gente aprende lá na escola, né, no cursinho, a gente aprende a pegar as equações, rearranjar e somar elas e depois fazer a mesma coisa com o ΔH. Mas no Enem a gente não tem tempo, a gente quer ganhar tempo. Então, qual é a dica para vocês aqui? Vocês vão olhar para a equação global e vão olhar, olha aqui, ó, eu tenho 3 moléculas de acetileno e eu tenho uma molécula de benzeno. O que eu tenho que fazer com a primeira equação para que o que eu tenho aqui fique igual? Ou seja, se eu tenho 3 de acetileno, eu tenho que ter 3 de acetileno aqui também. Ou seja, eu preciso multiplicar essa equação por 3. Só que eu não vou vir aqui lá na hora da prova e ficar multiplicando. Eu direto vou fazer o quê? Multiplicar o ΔH, tá? Então, vou lá, 310 vezes 3, isso vai dar 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3, menos 930 quilocalorias. E aí, quando eu olho para a segunda reação, eu vejo que ela tem benzeno, só que o benzeno está nos produtos. Então, eu preciso fazer esse benzeno ficar, essa reação, desculpa, ficar mais próxima dessa aqui. Como que eu faria? Eu teria que fazer esse benzeno aparecer nos produtos. Então, eu preciso inverter essa equação.
E quando eu inverto essa equação, eu inverto o valor de ΔH, no caso, o sinal, né? Então, eu coloco aqui mais 780. E aí, a gente já sabe que se a gente somar a equação 1 e a equação 2, fazendo essas três como é que fala, gente? Essas duas, na verdade, manipulações, a gente vai chegar na equação global. Depois eu provo para vocês. Mas o que a gente faz? A gente soma agora os valores de ΔH, depois de fazer essa multiplicação por 3 e essa inversão. Então, vai ficar menos, lembrando que aqui o sinal é negativo, isso vai dar menos 50 quilocalorias. Eu achei a resposta letra B. Claro que aqui eu estou demorando porque eu estou explicando, mas essa questão dá para você fazer ela muito rápida, tá? E aí, só provando para vocês que dá para fazer, a gente multiplica essa por 3 e ficar 3 aqui, que vai dar 15 sobre 2, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 3. Quando eu inverter essa segunda, vai ficar 6 CO2 mais 3 águas, dando o benzeno, né? C6H6 mais 15 sobre 2 de oxigênio. Então, pegando essa equação aqui e somando com essa aqui, a gente vai cortar aquilo que está repetindo, ó, 15 oxigênios, 15 sobre 2, né? Aqui, 3 águas, corta com 3 águas, tudo que está no reagente de um, corta com o que está no produto da outra. E aí, o CO2 também, ó, tem 6 CO2 aqui, 6 CO2 aqui. Então, o que sobrou para a gente? Sobrou para a gente 3 acetileno e uma molécula de benzeno, que a gente chegou, então, na equação global. Tá? Isso aqui eu fiz só para provar para vocês, mas lá na prova vocês não vão ficar fazendo isso com a equação, não é necessário, ele só quer o valor de ΔH. Então, não se esqueçam, olhe para a equação global e veja, tem 3 mols de acetileno, então na auxiliar eu preciso de 3 mols de acetileno, multiplica por 3. Se o que eu preciso na global está no produtos e na reação aqui que ele me deu está no reagente, eu inverto. Cuidado para não confundir uma coisa. Na termoquímica, tudo que eu faço com a equação, eu faço com valor de ΔH. Se eu inverto o sinal. Se eu multiplico ou divido, eu multiplico e divido o valor de ΔH. Lá em pilhas, é muito comum o aluno fazer o mesmo. Cuidado. Em pilhas, independente do que você fizer com as equações auxiliares de semi-redução lá, né? Você não vai mudar o valor de potencial. Beleza? Lembrem disso. Então, próxima. Aqui, deixa eu só... Eu queria só fazer uma outra revisão aqui com vocês, acabei de me lembrar. Lembre que valor de ΔH negativo são para reações exotérmicas que liberam calor e valor positivo de ΔH são para reações que absorvem calor, endotérmica, tá? Por exemplo, a quebra de uma ligação é endotérmica, tá? Então, só para relembrar isso aí. Vou beber uma água aqui para a gente fazer a próxima. Essa questão é uma questão muito bacana que dá para a gente dar uma revisada em processo de separação de mistura que o Enem adora e geralmente são questões fáceis, tá? Então, eu vou explicar a questão e depois a gente vai falar de processo por processo que estão nas alternativas. Só que eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte: não decorem, o filtração simples é assim assado. Pensa na propriedade físico-químicas do composto que ele te deu, do que ele está te falando, tá? Na hora que ele te der ali, vamos supor que ele fala ali que você tem água com sal, né? Pensa ali, sal, um composto iônico solúvel em água. Não, então é uma substância, uma mistura, uma mistura homogênea. Como que eu separo mistura homogênea? Já que é um sal, né, que é sólido, num líquido, eu posso fazer uma destilação simples, ou posso fazer uma evaporação. Tente sempre fazer esse exercício de entender as propriedades dos compostos, como que se forma essa mistura, para depois pensar como você separa. Porque se você só decorar, quando ele mudar um pouco ali na questão, você pode se confundir. Então, vamos lá. Comando. Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida?
Então, eu sei que a questão é de processo de separação e tem a ver com aromatização. Se falou de aromatização, a gente já pensa em compostos voláteis, certo? O que são voláteis, professora? Que vão para o estado vapor com facilidade. O álcool, uma substância volátil, por exemplo, ok? O éter também. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias, cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na figura. Então, quando a gente olha para a figura, ele diz que tem um gerador de vapor. Esse vapor sai aqui, passa pelas folhas, e aí sim eu tenho a minha sauna aromatizada. Gente, quando a gente pensa nisso aqui, a gente lembra do quê? A extração por arraste a vapor, né? Que quem é meu aluno que está aqui na live sabe que eu expliquei, mostrei toda a vidraria, né? Todos os aparatos que a gente usa no laboratório, por exemplo, para extrair o óleo de cravo. Então, eu vou simplificar aqui, olha, por exemplo, a gente coloca pedaços de cravo, aquele cravo que a gente põe no docinho branco, né? Não sei se a região de vocês aí é comum, aqui a gente chama de beijinho. E aí, aqui vem o vapor, esse vapor arrasta os compostos voláteis que tem aqui, depois isso aqui é condensado, né? E eu recolho aqui o óleo, tá? Passa aqui o vapor e aí passa por um condensador e recolho. Isso se chama separação por arraste a vapor. E aqui, nessa figura, ele está mostrando justamente isso. As folhas de erva cidreira, capim-cidreira também pode ser chamado, ou folhas de eucalipto, têm compostos voláteis. E aí, quando o vapor, né, passa ali, esse vapor vem, né, da água que foi aquecida ali, ele passa, ele vai arrastar esses compostos voláteis. E aí, quem está ali na sauna vai sentir aquele aroma, certo? E como é chamado isso, então? Aqui ele chamou de extração por arraste, e pode ser também chamado de extração por arraste a vapor. Vamos explicar por que não tem lógica ser filtração simples. Filtração simples é quando a gente tem uma mistura heterogênea, por exemplo, areia e água. No café, por exemplo, a gente tem uma mistura heterogênea. Se a gente pensar que a gente pega o pó, tem gente que pega o pó e coloca na água para ferver, né? Eu não faço assim, eu coloco o pó no filtro e passo água quente. Você ali tem dois processos de separação de misturas: extração, porque a água quente está extraindo alguns compostos ali, e a filtração, porque o pó fica retido no filtro. Então a gente tem uma filtração entre um composto sólido e um líquido, beleza? Não pode ser, então, essa, porque é para misturas heterogêneas aqui também. Destilação simples, vamos lembrar? Destilação simples, quando eu tenho uma mistura homogênea. As duas destilações, a simples e a fracionada, é quando eu tenho misturas homogêneas. A simples é quando eu tenho, por exemplo, um sal e um líquido, né? O sal de cozinha mesmo, misturado na água, se eu fizer a destilação simples, eu separo a água, que vai ter um menor ponto de ebulição. Lembrando que já caiu no Enem também, é importante lembrar que quem é recolhido passa pelo condensador e é recolhido lá no processo de destilação é chamado de destilado, tá, gente? Lembrem disso. Quem, por exemplo, fica num filtro, numa filtração, é chamado de resíduo. Quem passa é chamado de filtrado. Isso é importante. Bom, sublimação fracionada. Lembrar que sublimar é quando tem um sólido que passa diretamente para o estado vapor, sem passar pelo estado líquido. Então, por exemplo, a naftalina, né? O iodo sólido, o gelo seco, são substâncias que sofrem sublimação. A sublimação, então, fracionada, ela vai se dar quando eu tiver dois sólidos que sublimam e estão juntos. Não é o caso aqui, ok? E a decantação sólido-líquido, decantação também é para misturas heterogêneas. Aqui, sólido-líquido, eu posso dar o exemplo do sangue. O sangue, ele é um falso homogêneo. A gente olha para o sangue, a gente olha para o leite, a gente pensa que são misturas homogêneas, mas na verdade são heterogêneas, tá? A gente pode também falar que são coloides. O sangue, quando a gente colhe o nosso sangue lá no laboratório, o analista coloca num tubinho e leva numa centrífuga. A centrífuga roda, né, assim, uma velocidade muito alta ali. E aí o que acontece? A parte sólida do sangue desce para o tubinho e a parte líquida fica aqui em cima. Então, é separado por
diferença de densidade, o processo de decantação. Então, revisamos aqui. Vamos lá. Essa questão aqui, eu trouxe ela porque é uma questão que a gente precisa lembrar de hidrólise salina, as características, né, dos sais, compostos orgânicos, ácido base. Também envolve aqui a gente lembrar do cálculo de pH. Então, ela envolve muitas coisas numa questão só. Então, achei legal a gente fazer essa questão para a gente revisar. Bora lá. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste de pH? Gente, é muito comum o Enem te dar um problema ambiental, seja no solo, seja na água, para você corrigir pH e perguntar qual substância você vai usar. Então, precisa saber para a prova, revisem substâncias de caráter ácido, básico, tá? Os sais, quais são básicos, quais são ácidos, e aí eu vou falar isso aqui com vocês, tá? Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor tenha pH entre 5 e 9. Então, para ser lançado lá, tem que estar nessa faixa. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de íons hidroxila igual a 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Para atender a legislação, um químico separou as seguintes substâncias disponibilizadas. Ele separou esse ácido aqui carboxílico, que a gente tem que reconhecer que é o ácido acético, é importante, o Enem sempre põe esse ácido na prova, importante reconhecer. Sulfato de sódio, o metanol, que é um álcool, carbonato de potássio e o cloreto de amônio, que é um sal, tá? Então, vamos pensar aqui no problema como um todo. Ele me falou que eu preciso de ter um pH entre 5 e 9 para esse resíduo ser lançado ali no corpo receptor. Mas eu não sei qual o pH desse resíduo, mas ele me disse qual que é a concentração de íons hidroxila. Ele falou comigo que é 10 a menos 10. 1 vezes 10 a menos 10 é 10 a menos 10, né, gente? Gente, macete, não precisa ficar aqui lembrando, eu acho, né, que não precisa, que pH é menos log, pOH, perdão, menos log da concentração de OH-. Eu, quando eu olho para isso aqui, concentração de OH-, eu já penso direto que o pOH é 10. E quando eu olho, por exemplo, um exemplo, tá? Deixa eu colocar aqui, não faz parte da questão, mas eu vou dar um exemplo aqui. Vou até colocar aqui em cima, para vocês não confundirem. Por exemplo, se eu colocar H+ é igual a 10 elevado a menos 4, ou seja, a concentração de íons H+ naquele meio é 10 a menos 4, eu já sei que o pH é 4. Isso facilita a minha vida, para eu não ficar lembrando de propriedades logarítmicas aqui nesse caso, beleza? Então, aqui já me falou que o pOH é 10. Então, o que eu preciso lembrar? Isso aqui, de fato, precisa lembrar para o Enem. pOH mais pH é igual a 14. Se o pOH é 10 e essa soma aqui dá 14, eu sei que o meu pH desse meio, então, é 4. Se o resíduo tem pH 4 e eu preciso que ele esteja no mínimo 5 para cumprir a questão aqui da legislação, eu tenho que aumentar esse pH. Então, a gente precisa lembrar a escala de pH, que ela vai de 0 a 14, e que aqui no pH 7 é neutro, abaixo é ácido, e acima é básico, né, pessoal? Então, se eu estou aqui no pH 4, para eu aumentar, eu preciso adicionar base. Então, aqui nas alternativas, eu tenho que procurar algo que tem caráter básico. A primeira, letra A, é o ácido acético, né? Que é o ácido etanóico, aqui, ó, ácido carboxílico. Se é ácido, não me serve. A segunda é o sulfato de sódio. Gente, vamos lembrar como que a gente sabe o caráter de um sal. A gente divide ele em cátion e ânion, lembrando que a primeira parte sempre vem da base e a segunda parte vem do ácido. Isso aqui vem de uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Isso aqui vem de um ácido forte, que é o íon sulfato, que é o ácido sulfúrico. Ambos são fortes, então, quando o sal vem de ambos fortes, né? Lembrando que misturar base forte com ácido forte dá sal mais água, esse sal vai ter o caráter neutro.
Então, não me serve, eu não quero nada com caráter neutro. Só lembrando uma outra coisa aqui. Lembrar que as bases da família 1A e 2A são bases fortes, tá? O sódio está lá na coluna 1A. Aqui na letra C, eu tenho o metanol, que é um álcool. O metanol, os álcoois, geralmente eles têm um caráter ácido, mas tão pouquinho, e mesmo que se for ácido, mesmo pouquinho ou muito, não me serve, porque eu quero uma coisa de caráter básico. Quando eu olho para esse sal aqui, carbonato de potássio, gente, os carbonatos são sais de caráter básico, tá? Por quê, professora? Olha aqui. Quando a gente pensa aqui em separar o cátion do ânion, lembrar que carbonato tem carga 2-, isso aqui vem de um ácido orgânico fraco, que é o ácido carbônico. Se ele veio de um ácido fraco e de uma base forte, que é o hidróxido de potássio, vai prevalecer o caráter daquele que é mais forte, né? Se a base é forte, então esse sal tem caráter básico. Então, sim, a letra D resolve o meu problema. E vamos entender por que não poderia ser a letra E. Aqui eu tenho cloreto de amônio. Vou pensar a mesma coisa. É um sal que vem de um ácido forte, que é o ácido clorídrico, e de uma base fraca, né? Não vem de metal alcalino, tá vendo? Se aqui é fraca e aqui é forte, o caráter desse sal é ácido, certo? Porque, olha, vem de um ácido forte. Tudo bem? Então, é isso. Saibam isso para a prova. Vou falar que eu estou sentindo do coração. Quase toda prova do Enem cai algum carbonato. Eu faço trocentos rios sobre isso. Então, saibam, os carbonatos têm caráter básico, ok? CaCO3 é o sal que mais cai no Enem. Para quem nunca fez live comigo, eu vou repetir. Esse sal precisa saber. Lembre também do bicarbonato de sódio, que é esse aqui. Tem caráter básico também, ok? Agora a gente chegou em reação orgânica. E eu gostaria muito de acalmar o coração de vocês para reações orgânicas. Por quê, gente? Reações orgânicas, a gente precisa saber de algumas principais? Precisa. Esterificação, transesterificação, hidrólise de éster, saponificação, ok. Mas, às vezes você vai ler essa questão, você vai falar assim, meu Deus, eu não lembro nada disso aqui, meu Deus do céu, oxidação anódica, descarboxilação, o que é isso? Não pira. Por quê? O Enem, ele tem um padrão de equações, né, reações orgânicas, modelo. E aí, geralmente, tem várias questões que são assim, não sei se vocês fizeram muitas questões, vocês observaram isso. Ele vai te dar uma reação modelo e você vai fazer uma analogia com aquilo que ele te pedir. Então, mesmo você não sabendo muito o que significa aquela reação em si, um pouco a base, né? Se você tiver uma base, lógico, você tem que ter uma base, né? Saber o que é descarboxilação aqui nesse caso, você vai conseguir resolver a questão, tá? E eu vou mostrar isso para vocês. O mesmo macete que eu vou usar aqui vai servir para várias outras questões de reações orgânicas. Então, fiquem ligados. Vamos lá. Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3-dimetilbutanóico é o... Bom, tenho que ler, né? Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Calma, é tranquilo, ok? Eu prometo. Processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Não sabemos nem o que é isso e nem precisamos. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia, em substituição aos hidrocarbonetos fósseis, que são hidrocarbonetos que vêm do petróleo, né, galera? O esquema ilustra simplificadamente esse processo. Quando ele ilustrar, olhe para a ilustração. Então, vamos lá. Eu vou colocar uma caneta vermelha para destacar. Ele está me falando que eu tenho duas moléculas aqui desse ácido carboxílico, certo? Está ocorrendo uma eletrólise, está formando hidrocarboneto e está saindo CO2. Ele já me disse que o processo de formação de hidrocarboneto ocorre por descarboxilação. Gente, o que é carboxila?
Lembra que carbodila é C dupla O e carboxila é C dupla O, OH. Então, descarboxilar é tirar uma carboxila, ok? Isso você precisaria saber aqui. E já caiu questões assim, idênticas a essa na FUVEST também. Então, tem que saber o que é descarboxilação. Vamos lá. Ele falou, então, que saiu carboxila e formou um hidrocarboneto. Observem comigo aqui. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. O que aconteceu? Saiu CO2 aqui. Só que saiu 2 CO2. Por quê? Porque eu tenho duas moléculas aqui. Então, esses 2 CO2 estão aqui. O que me sobra quando sai esses 2 CO2? Vamos desenhar para a gente enxergar. 1, 2, 3. Aí eu tinha um OH, dupla O, né? Vamos colocar aqui bonitinho, ó. Eu tinha duas dessas, vou colocar as duas aqui. Vou pôr um na frente da outra. Duas moléculas iguais, uma na frente da outra. CH2 e CH3, ok? E ele falou, então, que ocorreu a descarboxilação. Então, saiu carboxila aqui e saiu carboxila aqui. O que sobrou aqui, gente? 2 carbonos ligados aqui e 2 carbonos aqui. E aí, o que eu tenho? Eu tenho que eles se unem, né? Eu vou omitir os hidrogênios aqui só para a gente acelerar, tá bom? Mas tem hidrogênio aqui, obviamente. Carbono faz 4 ligações. Olha ele aqui. Então, eu entendi o que aconteceu. E essas duas carboxilas aqui formou o quê? 2 moléculas de CO2. Então, eu já entendi o que ocorreu na questão só observando o que ele me deu. Agora, ele quer que eu faça a mesma reação com esse menininho aqui, ó. O 3,3 de metilbutanóico. Aí a importância de entender nomenclatura, ó. Butanoico. But, 4 carbonos, ó. Met, et, prop e but. Então, vamos lá, vamos desenhar o butanoico. Se termina em oico, é ácido carboxílico, ok? Ó. 3,3 dimetil quer dizer que tem no carbono 3, 2 grupos metil. Então, ó, o carbono 1 sempre começa a ser contado próximo do grupo funcional. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, aqui eu tenho o grupo metil. Claro que aqui eu tenho tenho um hidrogênio, né, gente? Beleza. Só que são duas moléculas, né, iguais a essa, então eu vou desenhar. Porque ele quer que eu faça a eletrólise igualzinho eu fiz para o modelo dele. Eu acho que vocês já até conseguiram enxergar o que vai acontecer. Olha, descarboxilação. O que sobrou? Sobrou isso aqui e isso aqui. Eles vão se unir. Então, eu vou unir eles aqui para vocês verem, ó. Vou colocar só carbono, só para a gente agilizar, ok? Lembrar que aqui é um grupo metil, aqui é um metil. Vem, grudou com outro igualzinho, ó. C, C, C. Peraí que eu me perdi. Peraí. Aqui. Aí. Ah, gente, me perdi. Desculpa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Não, são 3. Aí agora os outros 3. E aqui tá o metil, ó. Ficou emboladinho aqui, mas eu creio que dá para enxergar. Bom, a gente tem aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Nós temos, então, 2, 2, 5, 5, tetrametil hexano, porque são 6 carbonos. Letra C. De cara já não podia ser a A, porque está falando que tem 8 carbonos, nem a letra D, né? Então, aqui, talvez você confundiria, talvez, mas creio que nem dá para confundir se você desenhou o composto certinho no início, seria a posição dos grupos metil, né? E é isso. Eu espero que tenha dado para entender. Eu vou fazer uma outra de polímeros que usa mais ou menos o mesmo raciocínio. Vamos lá, deixa eu ver a próxima questão. Ah, essa questão aqui, também de reações orgânicas, e também a gente olha para a equação, o modelo. Não precisa esquentar a cuca. É muito tranquilo, vocês vão tirar de letra. Se cair isso aí lá no domingo, vocês vão lembrar de mim, hein? Vamos lá. A reação de SN é substituição nucleofílica, tá, galera?
A reação de substituição nucleofílica entre metóxido de sódio, que é esse aqui. Ele já falou que o nucleófilo é esse aqui. E brometo de metila fornece um composto orgânico pertencente à função. Então, ele quer que eu reaja a isso aqui, mas eu preciso ir lá e olhar quem é o modelo. Ele diz que nucleófilos são base de Lewis que reagem com aletos de alquila por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica, como mostrado no esquema. Gente, mesmo que eu não lembrasse o que é substituição nucleofílica, o que é base de Lewis, só olhando para o modelo vocês conseguiriam fazer. Quer ver? Eu vou desenhar novamente a equação aqui embaixo para ficar mais didático, ok? Ó, um grupo R, que é uma cadeia de carbonos, né, ligado ao X, e ele vai me falar aqui que o X é um halogênio, beleza? Quem é halogênio, professora? Cloro, bromo, iodo, lá da coluna 17. Mais um nucleófilo, que é uma base de Lewis, né, tem par de elétrons não ligantes. E aí, isso está gerando o quê? O grupo R, que é a cadeia carbônica ali, vai ligar esse nucleófilo, e o meu aleto de alquila vai sair fora. Só que aí ele vem e me fala que o meu nucleófilo é quem? É o metóxido de sódio, né? Ele colocou o grupo metóxico aqui, eu não preciso colocar o sódio, nem quero. Ok? Aqui, ó. E aí, esse é o meu nucleófilo, e ele falou que eu estou reagindo com brometo de metila. Então, ó, brometo de metila, o metila é CH3, brometo é o bromo ligado a esse metilo aqui, brometo de metila. Então, eu tenho que aqui é o meu nucleófilo, e eu tenho aqui o grupo R, e aqui eu tenho o X, que é o aleto, o halogênio, certo? Bom, a gente está percebendo pelo modelo que o nucleófilo fez o quê? Ele entrou e o X saiu, não foi? Então, o nucleófilo vai fazer a mesma coisa, ele vai entrar e o X vai sair. Então, ó, percebam, CH3, entrou o nucleófilo aqui, porque é lógico que essa parte negativa, né, que vai entrar, CH3, quem saiu? O brometo. Pronto, só seguir o modelo. Qual produto que eu tive? Esse aqui. Só que ele está me perguntando, o que ele me perguntou mesmo? A reação fornece um composto orgânico pertencente a qual função? Ele está perguntando do composto orgânico, ou seja, quem tem carbono. Qual função que é essa, gente? Oxigênio entre carbonos, éter. Letra A. Viu? É uma questão fácil. Eu só demorei porque eu estou explicando, mas vocês conseguiriam tirar de letra. Isso aqui, então, é treino, beleza? Gente, eu vou dar um intervalo agora até... Agora são 8h16. Vou dar um intervalo até 8h30. Gente, vamos lá, então, senão a gente fica aqui até meia-noite, né? Eu empolgo, bora. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E aí, no final, a gente quiser falar alguma coisa, eu vou abrir espaço, tá? Então, vamos dar sequência agora na questão de número 7. Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para separação da mistura em escala industrial é... Eu já sei que essa questão é sobre separação de mistura e eu vou ter que observar características físico-químicas de algum insumo. Palavra-chave. O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois, que é o fenol e a acetona, devem ser separados para comercialização individual. Então, os dois precisam ser separados, ok? E os dois precisam ser comercializados. E aí eu quero olhar qual processo de mistura que eu vou conseguir separar esses dois compostos. Gente, a gente precisa olhar para esses compostos e aí a gente vai tratar aqui de propriedades físico-químicas de compostos orgânicos, que é importantíssimo para o Enem. E olhando para o fenol, a gente percebe que ele tem um grupo aqui hidroxila, ou seja, ele pode fazer interações intermoleculares com suas outras moléculas de fenol, né? Então, imagina aqui que eu tenho um frasco de fenol, várias moléculas de fenol. Entre elas, elas vão fazer ligações de hidrogênio, ok? Que é uma interação forte. Vou abreviar aqui, ó, ligação de hidrogênio. Já as moléculas de acetona vão fazer entre si, como é uma molécula aqui que tem uma certa polaridade entre o carbono e o oxigênio, ela pode fazer a interação do tipo dipolo
dipolo, que é também chamado de dipolo permanente, dipolo permanente. Qual interação intermolecular é mais forte, gente? A mais forte é aquela íon dipolo, né? Porém, aqui, entre a ligação de hidrogênio e a dipolo-dipolo, aqui é mais forte a ligação de hidrogênio. Então, vou colocar aqui, ó, maior força. Se essa interação entre essas moléculas é mais forte, eu preciso de mais energia para fazê-la passar do estado líquido para o gasoso. Ou seja, eu tenho uma maior temperatura de ebulição aqui, então, ó, maior temperatura de ebulição. E aqui, então, como ela é menos forte, né, menor força, eu tenho uma menor temperatura de ebulição. Outra coisa que eu preciso observar é que tanto o fenol como a acetona são polares. A gente sabe que semelhante se dissolve com semelhante, né? A água se mistura com etanol, por exemplo, porque os dois são polares, não é? Então, se o fenol e a acetona são polares, nós temos, então, uma mistura homogênea. Qual o problema, então? Eu preciso resolver aqui. Eu preciso separar uma mistura homogênea que tem diferente temperatura de ebulição entre esses dois compostos aqui. Filtração não seria uma opção, porque filtração é para mistura heterogênea de um sólido com líquido. Gente, filtração não é só de sólido líquido, tá? Poderia ser de um sólido e de um gás. Por exemplo, no aspirador de pó, a gente tem um tipo de filtração, que a gente tem um gás e um sólido. Mas não é filtração, porque é mistura heterogênea. Decantação também não poderia ser, né? Porque eu preciso que, para decantar, precisa aí dessa mistura ser heterogênea. Lembrar que decantação não é só de sólido e líquido. Eu posso ter dois líquidos de densidades diferentes, por exemplo, água e óleo, que eu consigo separar com aquele funil de destilação. A professora não é boa de desenho, tá? Mas nós vamos... tanto quando eu dou aula, eu coloco as imagens, eu não desenho, não. Aqui, o funil de destilação, ele tem uma torneirazinha. Então, se você tem aqui, por exemplo, ó, imagine que eu tenho aqui uma fase e uma outra fase aqui, né? Água e óleo. A água embaixo aqui, por exemplo, e o óleo aqui. Tem diferente densidade, são dois líquidos. Eu separo por funil de destilação. Peraí, gente, eu me perdi aqui. Eu estava falando o quê? Eu estava falando de qual parte? Nossa, gente, me perdoa. Não é funil de destilação, não, gente. Funil de separação. Eu estou confundindo uma coisa com a outra aqui. Eu li destilação aqui, falei destilação, tá? Então, aqui é por diferença de densidade, tá? Água e óleo. E aí, são líquidos immiscíveis, mistura heterogênea. A evaporação, ela até consegue separar uma mistura que é homogênea. Por exemplo, a água com sal. Lá, quando a gente tem as salinas, né, eles represam a água do mar e ali, por causa do calor, a água evapora e o sal fica ali. Só que aqui, no caso, eu preciso dos dois produtos. Lá na água do mar, eu não preciso da água, eu só quero sal. Então, a gente não usa o processo de evaporação quando a gente quer os dois. Então, se eu quero a acetona e o fenol, se eu usar a evaporação, a acetona vai embora. Então, não poderia ser evaporação, beleza? Por que não poderia ser ventilação? Vamos lembrar, ventilação, por exemplo, lá no processo industrial, pode separar o arroz da palha de arroz. É diferença de densidade ali de compostos sólidos, né? Um é mais levinho, passa um vento e leva. Tem um pessoal lá na roça também que pega a peneira e fica fazendo assim com as cascas de feijão, e o feijão fica na peneira e a casca sai, ou amendoim, né? Então, isso seria uma ventilação. Não se aplica também. E aí a gente tem a destilação fracionada. O que é a destilação fracionada? É a separação utilizando calor para que aquele composto que tem menor temperatura de ebulição, que aqui no caso é a acetona, ela vai se volatilizar primeiro, vai condensar, vai se tornar líquida e vai ser recolhida ali em um frasco. Então, a gente tem destilação fracionada. Só lembrando que destilação fracionada é muito importante também para a separação dos componentes do petróleo. Lembra que a gente tem a torre de destilação, os hidrocarbonetos que têm maior massa molecular, tipo C17, por exemplo, 17 carbonos, são separados lá embaixo, e aqueles que têm menor massa são separados lá em cima, por exemplo,
aqueles que têm 4, 3 carbonos, né? O gás de cozinha, por exemplo, é separado aqui em cima, né? O asfalto já é aqui embaixo, beleza? Então, lembrando aí, destilação fracionada é importante. Espero que vocês tenham entendido, então, por que é a letra E. Aqui nós temos uma questão que eu reservei aqui de pilhas, né? É uma questão de eletroquímica, na verdade, que não deixa de envolver um conceito de pilha também, porque é uma reação espontânea, ok? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a caneta. Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência? Então, vamos descobrir de que ele está falando, né? Ele está falando de alguma substância sólida aqui, vamos lá. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionado água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás, hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico. Gente, então ele tem hidróxido de sódio, que é o que promoveu ali o meio básico, certo? Ele tem uma espécie que eu não sei qual que eu preciso descobrir. Ele vai adicionar água, e ele falou que isso está liberando gás, hidrogênio e está liberando energia também. E se ele me deu potenciais de redução, o que eu entendo? Que está tendo uma reação de oxirredução. E se está liberando energia na forma de calor, é porque essa reação é espontânea. Quando uma reação de oxirredução é espontânea, nós temos que o ΔE é o quê? Maior. Nossa, gente, ficou muito feio, peraí. Vamos apagar. Ó, é maior que zero, ok? A DDP é maior que zero. O que a gente observa aqui? Quando a gente olha para essas semi-reações, a gente vê que apenas a semi-reação de redução da água tem o hidrogênio como produto. E ele falou que na minha reação ocorre formação de gás hidrogênio. Então, eu vou detalhar aqui para vocês um pouco. Não, na verdade eu vou fazer o contrário. Eu vou explicar como resolve mais rápido e depois eu detalho algumas coisas para vocês. Vamos lá. O que você tem que pensar? Bom, se aqui eu tenho uma reação que tem o hidrogênio como produto e ela é uma reação de redução, porque ó, elétrons estão sendo ganhos para reduzir água em hidrogênio. Então, se eu tenho uma de redução, a outra tem que ser de oxidação, porque se alguém doa elétron, alguém tem que receber, não é? Oxirredução. O que eu preciso lembrar? Que a ΔE tem que dar maior que zero, ou seja, como que eu calculo ΔE? Eu pego o potencial de redução, que é maior, menos o potencial de redução menor. Beleza? Se esse aqui é quem reduz, ele tem que ser o maior potencial de redução. Então, ΔE vai ser menos 0,83 menos o ΔE de redução menor da outra espécie que vai se oxidar. Se eu colocar aqui do cobalto, que é menos 0,73, vocês vão perceber que quando eu colocar menos 0,73 aqui, menos com menos vai ficar mais, e o sinal desse ΔE vai dar negativo, porque 0,83 é maior que 0,73, então já não pode ser este. Sigam o mesmo raciocínio comigo para outra espécie, ó, para o cobre aqui, ó. Se eu colocar menos 0,22 aqui, o sinal total vai dar negativo. Não pode ser essa espécie. Se eu fizer isso para aqui, ó, para esse potencial, menos 0,58, vai ocorrer o mesmo. E se eu fizer para menos 2,33, vai dar isso aqui, ó. Menos com menos vai dar mais, né? Então, isso aqui vai dar um potencial positivo. Certo? Então, isso aqui pode sim ser minha resposta, certo? Vamos olhar agora para o ferro. Se eu pegar menos 0,83, vou já fazer direto, menos com menos, mais 0,88.
Isso aqui vai dar um valor menor que o que de cima, correto? Porque 0,88 tira 0,83, vai ficar 0,05. E aqui vai dar um valor bem maior, né? Vai dar um valor 1, alguma coisa. Então, eu já concluo que quem tem maior ΔE é uma reação mais espontânea. E se ele me disse que eu quero aumentar a eficiência desse processo, apesar desses dois aqui, né, dar um ΔE positivo, quem vai ser mais eficiente vai ser quem? O alumínio. Por isso que é a letra A, ok? Bom, no Enem, então, para eu agilizar a minha vida, eu tenho que pensar isso. Eu não preciso ficar fazendo as continhas aqui. Vocês perceberam que eu não armei as contas? Só de você olhar menos 0,83, ver menos com mais aqui, você já vai deduzindo que esse valor vai dar negativo. Então, na prova, a gente tem que ter essa agilidade. Agora, só mostrando para vocês, eu não vou perder tempo fazendo isso aqui, mas só mostrando para vocês, se vocês quiserem provar, digamos assim, chegar numa equação global, seria só pegar essa equação de redução e somar com a equação aqui trocada, inversa, né? Porque aqui seria oxidação, fazer os balanceamentos de elétron para cortar elétron com elétron, você chegaria na equação global. Vamos supor que ele pediria a equação global. Seria isso, ok? Mas, geralmente, o Enem não é muito foco dele pedir equação global. É mais essa questão de interpretar os potenciais mesmo, são as habilidades que, geralmente, ele nos pede. Eu trouxe mais uma questão de pilha, porque quando eu fiz uma enquete lá no meu story sobre os temas que vocês têm mais medo, deu reações orgânicas e eletroquímica, né? Então, eu trouxe mais uma questão. E aqui, gente, pilhas em série, o Enem cobra direto. Tem várias questões sobre isso. Aí, além de falarmos de pilhas e lembrarmos algumas coisas, eu trouxe para a gente também aplicar a esse conceito de pilhas em série. E essa questão, ela é interdisciplinar com física. Por quê? Você precisa lembrar, né, do que significa isso aqui lá na física, o positivo e o negativo. Beleza. O que a gente vai começar a observar nessa questão aqui, antes da gente ler? A gente vai observar que aqui eu tenho uma pilha e aqui eu tenho uma outra pilha, e essas pilhas estão ligadas num voltímetro e num cronômetro. O que é pilha? Vamos lembrar? Eu tenho uma solução que tem íons e eu tenho um eletrodo metálico. Aqui eu tenho uma outra solução que tem íons e um eletrodo metálico. Os elétrons fluem de um eletrodo para o outro. Só que para essa pilha funcionar, eu preciso de algo chamado ponte salina, que é o que garante a neutralidade de cargas entre esses dois compartimentos. Porque à medida que essa pilha funciona, vai tendo um acúmulo de cargas positivas ou negativas de um lado e de outro. Então, a ponte salina vai mandar íons para neutralizar isso, beleza? E aí, quando eu tenho uma outra pilha aqui do lado, né? Estou fazendo assim bem resumidinho. E aí, uma outra ponte salina aqui. Se eu quiser ligar essa pilha uma na outra, eu tenho que tomar o cuidado de fazer o seguinte: o polo positivo de uma pilha tem que ser sempre ligado no polo negativo da outra. Nunca é positivo com positivo ou negativo com negativo. Então, suponhamos que o primeiro seja positivo e que o segundo seja negativo, positivo e negativo. Essa pilha, para ser ligada em série, ela tem que ser ligada assim, ó. Ok? E é o que está acontecendo aqui, ó. Ou seja, um polo está sendo ligado no negativo do outro, um polo negativo no positivo do outro. Utilizando a representação de projetos elétricos, o circuito equivalente ao sistema é: nós vimos que a gente tem uma pilha aqui e uma aqui. Pilha 1 e pilha 2. A gente já elimina as alternativas que está me mostrando um circuito com mais ou menos de duas pilhas. Aqui eu só tenho uma pilha, porque aqui está representando, né, o positivo, grandão, o positivo e o negativo da pilha. Então, aqui só tem uma pilha, não pode ser letra A. Não pode ser essa aqui também, porque aqui só tem uma pilha. E aqui tem trocentos resistores, né? Aqui na figura eu só tenho um resistor, que é o cronômetro. Aqui eu tenho trocentas pilhas também, não pode ser. E aí eu já fico entre a B e a C. Se eu não soubesse continuar a questão, pelo menos eu tenho 50% de acerto, hein? Estratégia de prova: eliminar aquelas que são absurdas. Primeira coisa. Legal.
Como que eu sei se é AB ou AC? Aí eu venho nesse conceito. As pilhas, lembra da pilha que você coloca no controle remoto, num brinquedo? Lembra que a pilha sempre fica assim, gente, ó, a cabecinha na bundinha da outra. Vamos pensar assim, né? A parte positiva é tipo essa cabecinha da pilha, ela tá na parte negativa da outra. Então, é sempre polo negativo de um lado, positivo com negativo. Então, aqui a gente olha isso, ó, positivo com negativo, positivo com negativo. Opa, letra B. Aqui, positivo com negativo, negativo com negativo, não pode ser a letra C, beleza? Então, a gente tem que a alternativa é a letra B. Se você lembrasse de pilha de Daniel, que o cobre reduz quando ele está com zinco, também você conseguiria fazer. Você ia lembrar que isso aqui é positivo, negativo. Positivo, negativo. Quero lembrar vocês outra coisa de pilhas, importante, tá? Um macete aqui que mata muitas questões de pilha. Vamos lá. Dona é porca. Não sei se vocês conhecem. Deixa eu ver se eu vou lembrar. É tanto macete. Aqui, olha, diminui a massa, tá? Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, uma pilha de cobre com zinco, o zinco está oxidando, dando elétrons, né? Ele está dando elétrons lá para o cobre. Então, com o tempo, vai corroer essa placa de zinco. Então, ele diminui a massa de zinco. Está chegando elétrons lá na placa de cobre. Então, os cobres 2+, que estão na solução, eles recebem esses elétrons e começam a reduzir a cobre 0. Acontece isso aqui, ó. Cobre 2+, vai receber 2 elétrons e vai dar cobre 0. Cobre 0, gente, é o cobre metálico. Ele vai começar a se depositar na placa. Então, tem um aumento de massa, tá? Então, aqui no anodo, que é o zinco, diminui a massa, ou seja, ocorre uma oxidação, vou colocar oxida. O polo que oxida na pilha é negativo e ele é chamado de anodo, beleza? Ele doa elétron, por isso que eu coloquei esse ezinho com menos aqui, que não é um acento agudo. Ele doa o elétron para o cátodo. Quem que é o cátodo? É o positivo. O positivo vai reduzir. Quem recebe elétron, recebe, reduz. Lembra disso. E ele é o cátodo, ou cátodo, né? E ele aumenta a massa. Isso aqui soluciona a sua vida em muita coisa, tá? E lembrar que pilhas são processos espontâneos em que há ΔE é maior que 0 e que há liberação de energia, ao contrário da eletrólise. Eletrólise é quando você dá energia para acontecer uma reação de oxirredução. Então, continuando. Agora a gente entra em quem? Estequiometria. E eu escolhi essa questão porque ela vai envolver cálculo de pureza e de rendimento. E, além disso, tem reações sequenciais para a gente chegar numa equação global. Então, tudo de estequiometria em uma só questão. Vamos lá. Que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 quilos de esfarelita? Gente, quando a gente tem uma questão de estequiometria, é importante vocês ir grifando os dados que você sabe que você vai usar no seu cálculo para você não se perder e ficar lendo o texto trocentas vezes, tá? Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita. Eu vi esse nome lá no comando, né? Que é o ZNS. De pureza, 75%. Olha, então ele já me disse que a esfarelita tem uma pureza de 75%. E lá no comando ele me falou que eu tenho 100 quilos desse minério. Então, já vou colocar isso aqui. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%. Então, já vou anotar isso aqui também. Rende 80%. E aí ele fala, nessa sequência de equações químicas, gente, observe que eu estou saindo aqui, ó, da esfarelita, que está reagindo com oxigênio, formando óxido de zinco. Esse óxido de zinco, numa segunda etapa, reage com CO para depois formar o zinco.
quando vocês tiverem uma questão de estequiometria que não tem só uma equação, que são equações sequenciais, vocês somam as equações depois de olhar se está balanceado no sentido de cortar aquilo que se repete. Como assim, professora? Tá vendo que o ZNO aqui está se repetindo aqui? Eu vou cortar ele, mas para cortar ele eu preciso multiplicar essa segunda equação por 2. Então, pensando no Enem, eu não vou ficar reescrevendo isso aqui não, eu vou ganhar tempo. Multipliquei ela por 2, vou somar, não vou? Eu sei que eu corto esse com esse, porque um está no reagente, o outro está no produto. Mas quem que me interessa na estequiometria? Me interessa a esfarelita dando zinco metálico, não é? Então, pouco me importa oxigênio, CO e SO2. Então, só de olhar para cá sem somar, eu estou vendo que 2 mols de esfarelita dá 2 mols de zinco metálico. Então, eu já vou escrever isso aqui. 2 de esfarelita está para 2 de zinco metálico. Ótimo. Meu problema está resolvido, hein? Vamos lá. 100 quilos de minério tem 75% de pureza. Então, posso falar que em 100 quilos de minério eu só tenho 75 quilos de ZNS, né, gente? E aí, vamos pensar agora aqui nos cálculos. Olha, 2 mols desse está para 2 mols desse. Então, eu tenho que pensar agora nas massas aqui, olha. 97 gramas desse aqui, ou seja, 2 vezes 97, porque são 2 mols, gramas, está para 2 vezes, vamos olhar a massa desse aqui, 65 gramas. Está para 65 gramas do zinco metálico. Beleza? Só que eu tenho lá no processo industrial 75 quilos desse aqui. Então, vou pôr 75 quilos. Vai produzir quantos quilos de zinco metálico? Aí você falou, professora, mas eu não tenho que passar a grama para aquilo? Não, gente, aqui não. Por quê? Se você observar, quando você multiplicar cruzado, é a mesma coisa que cortar esse grama com esse grama. Entendeu? E eu posso cortar esse 2 com esse 2 também. Tá? Então, isso aqui, essas traquitanas matemáticas ajudam a gente a ganhar tempo. Beleza. Só que, prestem atenção. Quando eu estou fazendo essa reação aqui, eu estou falando que 2 vezes 97 está para 2 vezes 65 de zinco. Só que isso se fosse 100% de rendimento, mas eu só tenho 80% de rendimento. Então, eu já posso multiplicar isso aqui por 0,8. Se eu quiser fazer no final, gente, o 80%, achar o valor da massa de zinco aqui em quilos e depois tirar 80%, eu posso também. Mas por que eu estou colocando agora? Para a gente não esquecer, ok? Então, agora é só fazer cálculo chato. 75 vezes 65, multipliquei cruzado, é igual a 97. Peraí, gente, eu comi o 0,8 aqui, né? Perdão. 75 vezes 65 vezes 0,8 é igual a 97 vezes x. Ou seja, x vai ser isso aqui dividido por 97. Vou até tirar aqui, ok? Essa conta toda aqui, galera, vai dar 40. Se você não tirar os 80%, vai dar 50 e vai dar a letra D. Por isso que tem que tomar cuidado com o distrator, né? O 50 aqui é o distrator. É quando o aluno não prestou atenção que tem rendimento. Todas as vezes, então, que vocês tiverem uma questão de estequiometria, que tiver pureza e rendimento, e saltar isso aos seus olhos, circula e coloca no cantinho perto da sua conta, faz um coração, para você lembrar que você tem que calcular o rendimento e considerar a pureza. Porque uma outra coisa que o aluno podia aqui se confundir é já colocar 100 quilos de esfarelita ao invés de 75, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Bora para a próxima questão. Essa questão é uma questão de sabão, e sabões e detergentes têm o coração do Enem. Eu gostaria de lembrar vocês algumas coisas aqui, antes da gente começar a questão. Me mostraram rios de uma professora muito grande no Instagram, que é especialista de Enem. Ela falou uma coisa no rios que não tá certo. Então, assim, como vocês estão seguindo muitos professores e tal, eu vou fazer essa correção aqui para não correr o risco de vocês entenderem uma coisa errada. Não quero expor o professor e nem estou aqui para falar mal de ninguém, é só para vocês tomarem cuidado. Essa professora falou nesse rios que todo detergente não é biodegradável e que todo sabão é biodegradável. Isso não é verdade.
O sabão, realmente, todo sabão é biodegradável, mas nem o detergente, ele pode ser biodegradável ou não biodegradável de acordo com a cadeia carbônica dele, tá? Se o detergente tiver cadeia linear, ele é biodegradável. Agora, se ele tiver ramificações na sua cadeia carbônica, os micro-organismos não conseguem degradar ele, tá? Só queria fazer esse parêntese aí para vocês. Então, vamos para essa questão aqui. Aí depois a gente fala algumas semelhanças e diferenças entre os dois. A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é: a capacidade de limpeza e eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos. Então, ele está falando de quem, gente? Do sabão, né? A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é... Vamos lembrar o que é sabão? Ele disse que essa estrutura tem uma parte que reage com óleo, que é a parte apolar, porque gordura e óleo é apolar. Então, isso aqui é uma cadeia carbônica, que eu vou representar por um rabinho, porque é vários carbonos, tá, gente? E aí tem uma cabeça que é polar. Então, a gente fala que isso aqui, quando tem uma parte polar e apolar, a gente chama de espécie anfifílica, ok? Ou anfipática. A gente pode falar que o sabão também é surfactante, porque ele quebra a tensão superficial da água. Ele é um tensoativo. Vocês podem ver também que é emulsificante. Por que emulsificante? Porque ele vai promover a mistura entre uma coisa que é polar e apolar. Tipo, se você colocar a água ali, o óleo e o detergente, os dois não vão se misturar, justamente porque a cauda vai interagir com o óleo e a parte polar vai interagir com a água, tá? Então, todos esses nomes podem aparecer na prova. E o que a gente tem que lembrar de sabão? Vamos lembrar. O sabão, gente, ele é proveniente, ele é, na verdade, né, um sal de ácido carboxílico. Então, ele vai ter, assim, ó, uma cadeia R grande, que é proveniente de um ácido graxo, O-, Na+. Esse cátion aqui pode ser potássio também, tá? Então, isso aqui é uma molécula de sabão, lembrando que R é uma cadeia longa. Então, vamos lembrar como que ocorre o processo de saponificação. A gordura óleo ou gordura, né? Vai reagir com hidróxido de sódio, vai formar o sal de ácido carboxílico, que é o sabão, mais o glicerol, que é também chamado de glicerina, que é um triálcool, ok? Então, essa estrutura aqui é o sabão, beleza? Se eu disse para vocês que essa cadeia é longa, vamos analisar aqui, ó. A primeira já é um hidrocarboneto, já está fora. Hidrocarboneto não é uma substância anfifílica, ele é só apolar. Essa segunda aqui é um forte candidato, porque a gente percebe, ó, C, quando a gente vê na prova COO, gente, é isso aqui, ó, C dupla O, O, tá? E o Na aqui, que é o contraíon, beleza? E aqui tem 17 carbonos, é de cadeia longa? Sim, então é o sabão. Por que não poderia ser a letra C? Porque aqui eu só tenho 3 carbonos. Cadeia longa, gente, é acima de 10 carbonos, então não poderia ser a letra C. Essa aqui não poderia ser, porque aqui a gente tem o quê? A gente não tem um sal de ácido carboxílico, a gente tem um ácido carboxílico, tá vendo? Ó, tem um grupo R, C dupla O, OH. Não pode. E aqui a gente tem uma cadeia carbônica para cá, outra para cá e um oxigênio no meio. A gente tem um éter aqui. Não é. Então, o Enem, ele cobra a gente saber, ele cobra que precisamos saber, sim, qual é a estrutura do sabão. Lembrando, então, que o detergente, ele também tem uma parte polar e apolar. Porém, o detergente geralmente é derivado do ácido sulfônico, tá? Então, pode ser que a parte polar dele seja assim e a polar para cá. Não necessariamente só isso aqui vai ser a molécula de detergente.
O detergente ele pode ser catiônico, ele pode ser aniônico. Como é, e o Enem já cobrou isso, de identificar se o detergente era aniônico ou catiônico. Como que eu identifico? Vocês vão olhar sempre para a parte apolar do detergente. Se a parte apolar estiver aqui com a carga negativa, então ele é aniônico. Aniônico. Se aqui, por exemplo, tivesse um grupo NH4 aqui, né, NH3 e tal, e tivesse positivo, aí a parte apolar seria catiônica, beleza? Se esse detergente for ramificado, não biodegradável. Se a cadeia for linear, biodegradável. O Enem já cobrou isso também, então anotem isso, beleza? Vamos lá. Bom, gente, eu acho que eu não vou conseguir fazer muitas questões com vocês, porque já são 9 e 10, mas deixa eu só ver aqui. Eu vou fazer pelo menos mais essas duas com vocês, tá? E aí, eu vou mandar o material para vocês, e aí vai ficar para vocês tentarem essa aqui, mas eu vou comentar sobre as outras questões que eu tinha colocado aqui. Que acaba que eu vou revisando outras coisas e a gente demora. Mas vamos fazer essa aqui. Essa questão eu vou fazer ela de uma forma bem rápida, ok? É importante a gente saber NOx para o Enem. E essa questão aqui, ele pergunta em qual etapa que o cobre reduz. Então, eu nem vou ler a questão, já vou mostrar para vocês. Todas as vezes que vocês verem cobre zero, o cobre assim, sem nada, é o cobre zero. Então, qual é a etapa que eu tenho redução? Aquela que eu chego no cobre zero. Então, de cara, sem eu pensar muito, eu já conseguiria achar aqui que é etapa 5, porque se eu tenho um sal de cobre, ele está na forma iônica. Então, o NOx dele não vai ser zero na forma iônica. E aqui, se ele tivesse me perguntado na questão qual que é o NOx do cobre em cada um desse aqui, eu vou ensinar para vocês um macete, tá? Então, aqui é a letra E, porque daqui ele passa de 2 mais para 0. Então, aqui é a etapa de redução. Olha, eu vou ensinar para vocês o seguinte. É muito importante para o Enem saber alguns ânions e os ácidos que deram origem a esses ânions. Isso vai te ajudar a encontrar NOx e outras coisas mais. Quais são os ânions mais importantes para o Enem que eu considero? Carbonato, cloreto, fosfato, nitrato. Tem uma aqui que me fugiu a memória agora. Carbonato, nitrato, fosfato. Fugiu a memória agora. Vou até dar uma olhada aqui no meu caderno. Ver se eu lembro, que ele deve estar em algum lugar por aqui. Sulfato. Ó, não pode esquecer não, gente, sulfato. Olha, esse aqui vem do ácido sulfúrico, do ácido nítrico, que são ácidos fortes, ok? Ácido fosfórico, que é o mesmo ácido que está lá na Coca-Cola. Vem do ácido clorídrico e aqui do ácido carbônico, que é um ácido fraco. É importante saber, tá vendo que a gente colocou aqui as cargas? Se você olha para cá, por exemplo, e sabe que o sulfato, a carga dele é -2, você já sabe o NOx do cobre. Então, olha, aqui é a mesma coisa, ó. Aqui não, né? Porque aqui não é um ânion. Mas aqui, por exemplo, o nitrato, você sabe que a carga dele é menos, você sabe que tem 2, então vai ser carga -2, que é 2 vezes -1. Então, para zerar aqui a carga, o NOx do cobre só pode ser +2. Tá vendo que ele ajuda a gente a encontrar NOx? Aqui a gente sabe que o NOx do cobre é +2, porque a gente sabe que o NOx mais comum do oxigênio é -2. Então, aqui só pode ser +2. Aqui, como a hidroxila é -1, tem 2 hidroxilas, aqui vai ser -2 no total, e aqui +2, ok? Então, saibam esses ânions aqui para o Enem, é importante, e os ácidos respectivos, tá? Ácido carbônico, ácido clorídrico, ácido fosfórico, ácido nítrico e ácido sulfúrico. Estão na matriz referência, beleza? Reação de esterificação. Tem que saber, prof? Tem. Reação de esterificação é o contrário da hidrólise de éster, ok? Então, ó, para um lado, eu faço a esterificação. E para o outro lado, eu tenho a hidrólise do éster. Vou escrever só hidrólise, tá? Mas é a hidrólise do éster. Essas reações, essas duas, o Enem sempre cobra, de alguma forma, ok? Além da dessaponificação e tal. Aqui eu já vou contar para vocês o que é a questão. Ele me dá essa molécula aqui e ele me pergunta qual foi o ácido e qual foi o álcool que originou essa molécula. Quando eu olho para essa molécula, eu vejo que é um éster, né, gente? Olha o grupo funcional aqui, ó, C-O-O. E uma cadeia carbônica. É um éster.
Se eu quero quebrar um éster para chegar no álcool e no ácido carboxílico, é uma reação de hidrólise. Então, deixa eu fazer para vocês entenderem como que é uma reação de esterificação. Vou dar um exemplo aqui de um ácido carboxílico qualquer. Tá? Eu vou dar aqui do ácido acético. O Enem gosta dele, que é o ácido acético, tem 2 carboninhos, ok? E eu vou dar do etanol, que o Enem também gosta dele. CH2, CH3. Isso aqui é esterificação, quando eu tenho um ácido carboxílico se juntando com um álcool. E o que é a reação de esterificação? O prof vai fazer de uma outra corzinha para ficar didático para vocês. Olha, o OH do ácido vai se juntar com hidrogênio da água. Desculpa, hidrogênio do álcool. E vai sair água. Perceberam? Aí, gente, vai ficar aqui uma valência livre, né? Vai se ligar esse oxigênio aqui. Então, o oxigênio do éster, galera, sempre vem de quem? Do álcool, tá? Isso aqui ajuda muito nas questões. Lembra que o oxigênio do éster vem do álcool, olha. Aí eu vou juntar essa parte com essa parte vermelhinha aqui. Vou fazer de vermelho para vocês. Ó, eu estou desenhando a molécula do ácido, CH3C-O. Aí ficou, ó, solto, tem nada aqui. Vem esse oxigênio e se liga, né? O, CH2, CH3. Ficou bem apertadinho aqui. Então, eu tenho éster. E isso é reação de esterificação. A hidrólise é quando essa reação volta. A água vai quebrar essa molécula e quebra onde? Aqui. Entendeu? E aí, a água não é OHH. A parte negativa da água, que é a hidroxila, vai entrar aqui onde era o ácido carboxílico, vai formar o ácido carboxílico. E esse hidrogênio, que é a parte positiva, vai entrar na parte negativa aqui, que é o oxigênio, que ficou aqui sozinho, formando o álcool, beleza? Beleza, então se eu tenho o éster, que eu sei, que vai quebrar depois da carbonila aqui, ó. Se quebrou aqui e a hidrólise é entrar água, vai entrar um OH aqui, e vai entrar um hidrogênio aqui. Gente, quem que é esse menino aqui, olha? Um álcool com 2 carbonos, etanol. Quando eu olho para as alternativas, só a letra A tem a opção etanol. Mesmo que eu não soubesse o nome da outra estrutura, eu já acertaria a questão, tá vendo? No Enem vai acontecer isso. Você, às vezes, não vai precisar fazer toda a questão. Mas só para a gente aprender aqui, o nome desse garoto aqui, ó, é ácido benzoico e é uma substância que eu indico para os meus alunos saber, porque eu já vi outras questões que o aluno precisava identificar quem era o ácido benzoico, tá? Então, cuidado para vocês não confundirem fenil com benzil. O benzil é esse radical aqui. O fenil é esse radical aqui. Então, ácido benzoico é aquele que tem um carbono aqui, ligado a um dupla O e um OH. Gente, eu tô fazendo bem feio, assim, só pra gente ganhar tempo, porque eu quero aproveitar o tempo com vocês, tá bom? Por isso que eu não tô caprichando muito, beleza? É isso, então, que eu queria que vocês guardassem no coração. Reação de esterificação, hidrólise de éster é uma contrária à outra. Lembrem também que transesterificação é uma reação que o Enem gosta muito, saponificação, polimerização, isomerização. Essas reações são importantes saber. E oxidação, tá? Oxidação também é importante saber. Essa questão aqui é uma questão de densidade. Densidade vocês precisam relembrar para o Enem. Ela pode cair de forma de um cálculo. Aqui você precisa fazer a média ponderada quando tiver uma mistura. Então, por exemplo, se você tem uma liga metálica, tem estanho e chumbo, qual que vai ser a densidade dessa mistura? Vai ser a média ponderada, tá? Então, aqui, essa questão, ele já me disse que tem estanho e chumbo em uma liga metálica. E ele quer saber qual dessas amostras aqui atende à norma em que a densidade tem que estar entre 8,74 e 8,82. Então, o que eu preciso fazer? Descobrir a densidade dessas amostras. Só que eu quero mostrar um macete para vocês. Essa questão aqui, o aluno que não treinou vai fazer cálculo por cálculo e vai perder tempo. Eu vou ensinar para vocês que com o cálculo eu resolvo toda a questão. Olha só. Se eu sei que a densidade de uma mistura, vamos chamar a densidade da amostra 1,
tá? Aqui, ó, a amostra 1. A densidade de uma mistura é a média ponderada. Eu sei, então, que se eu tenho 40% de chumbo, eu vou multiplicar pela densidade do chumbo, que é 11,3. Então, aqui, ó, 40 vezes 11,3, mais a quantidade que eu tenho de estanho vezes a densidade do estanho. Então, vai ficar 60 vezes 7,3. Ou seja, a quantidade vezes a sua densidade. A quantidade vezes a sua densidade, tudo dividido por 100. Isso é a média ponderada. Só porque nosso objetivo aqui eu fiz essa conta em algum lugar, vou contar para vocês. Nosso objetivo aqui é a gente revisar, eu não vou ficar fazendo conta de cabeça aqui. Então, ai Deus, deixa eu achar, gente. Isso aqui eu acho que deu 8,9. Confia na prof, dá 8,9, tenho quase certeza. Essa amostra aqui está fora da especificação, porque a densidade tem que dar entre 8,74 e 8,82. E o comando está querendo aquela que está dentro da norma. Gente, se a amostra 1 está fora da norma, olha o que vocês vão fazer. Você vai lá nas alternativas, todo mundo que tiver um, você vai tirar. Digo mais, quando vocês têm uma amostra que tem dois componentes de densidades diferentes misturados, se você tiver mais daquele componente que é mais denso, a densidade vai estar maior. Ou seja, pensa lá no etanol e na água. O etanol tem densidade 0,78 e a água tem densidade 1. Se eu colocar 80% de etanol e 20% de água, a densidade vai estar mais próxima de 0,78 do que de 1. Mas se eu colocar 80% de água, a densidade vai estar mais próxima de 1. E as provas sempre cobram isso, tá, gente? Densidade de misturas. Por que eu estou falando isso? Porque se com 40% de chumbo, que é o material mais denso que o estanho, 40% de chumbo, eu tenho uma densidade de 8,9, vocês concordam comigo que se eu tiver 41% de chumbo, a densidade vai estar maior que 8,9 e vai estar mais fora ainda da especificação? Então, a amostra 5 não pode ser. Quando eu olho para a alternativa, eu já vou tirar a D e a E, porque tem a amostra 5. Eu já cheguei na alternativa com apenas um cálculo, tá? Então, isso aqui é estratégia de prova. Observar aquilo que a questão está te pedindo, saber, né? Porque se o aluno não sabe essa questão da mistura, que a densidade do maior aqui vai mandar, você não conseguiria eliminar assim, que ficaria aqui fazendo cálculo para achar que a alternativa, amostra 2 e 4. Beleza? Olha, eu vou encerrar agora, só comentar com vocês que aqui também é uma outra forma que o Enem cobra a densidade de vocês, que é por deslocamento do líquido. Essa questão aqui é bem facinho, acredito que vocês vão conseguir fazer. Vou mandar esse material para vocês. Essa questão aqui, vocês conseguem fazer ela de 3 formas diferentes. Se depois alguém tiver curiosidade e não conseguir fazer, pode me mandar lá no direct no Instagram, que eu vou te contar como faz essa questão. Ela você pode pensar como uma reação orgânica mesmo, mas a forma mais fácil de fazer ela é que ele fala que é um processo de transesterificação. Transesterificação, gente, é sempre um éster mais um álcool, originando um outro éster com um álcool. Se você sabe que é um éster mais um álcool e vê que é um éster, você já sabe que o composto A é álcool. Quando você olha para as alternativas, a única alternativa que tem álcool é a letra B. Mas se você não lembrasse o que era transesterificação, tem mais 2 formas de fazer essa questão, que é os macetes que eu ensino para resolver reações orgânicas, mesmo não entendendo nada sobre a reação orgânica, que é a contagem de átomos ou observar o que condensou e o que saiu. Tá? Então, se você tiver curiosidade, quiser saber, depois pode me perguntar no direct que eu te mostro. Aqui, para finalizar, é química verde. É uma tendência do Enem cobrar química ambiental e a química verde não deixa, né, de estar dentro desse contexto. Eu quero que vocês observem o seguinte. Química verde vai falar da química sustentável, aquelas reações químicas que tiverem menos etapas possíveis, que gerarem menor quantidade de resíduo, evitar gasto de energia, então geralmente a pressão atmosférica, temperatura ambiente, tá? E que tiver menos gasto de solventes orgânicos, porque solventes orgânicos geralmente são cancerígenos, tóxicos do ambiente e tal e tal.
beleza? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Como a gente tem só 11 minutos aqui na chamada, eu vou voltar aqui para vocês